Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos iniciar o estudo da esfera, com a sua definição e seus elementos. Então, a esfera. Antes nós vamos definir o que é uma superfície esférica. Então, superfície esférica é o lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a um ponto fixo, chamado centro, é igual a uma constante chamada raio. Agora, esfera é o lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a um ponto fixo, chamado centro da esfera, é igual ou menor do que uma constante, chamada raio da esfera. Então veja a diferença, a superfície esférica é o que está em volta da própria esfera, é a casca da esfera. Tá? É o lugar, é o conjunto de pontos cuja distância ao ponto fixo, chamado centro, é sempre igual. Agora a esfera não. É o lugar geométrico, é o conjunto dos pontos cuja distância ao ponto fixo, né, que é o centro da esfera, é igual ou menor do que uma constante chamada raio. Então a esfera é a casca mais o que está dentro dela. Isso é a esfera. Né? A esfera é uma coisa sólida, a casca é só envoltório, né, é oca. Então aqui nós temos uma representação, né, tentando representar uma esfera. Tá? Veja que o O aqui ó, nós chamamos de centro, tá? Vou chamar o O aqui de centro, esse ponto que está bem no centro da esfera. Tá? R é o raio da esfera, tá? É a distância do centro, tá? A qualquer ponto aqui da superfície da esfera, tá? Ou da casca da esfera, qualquer ponto da casca, e AB. AB é o diâmetro da esfera, que é 2 raios, né? O AB aqui ele passa pelo centro da esfera. Tá? E a esfera também ela pode ser definida como um sólido de revolução, gerado pela rotação completa de um semicírculo girando em torno do seu diâmetro. Então eu tenho aqui um semicírculo, metade de um círculo, veja, né, o círculo todo pintado aqui, né, e aqui eu tenho o diâmetro dele. Né, e aqui eu tenho o eixo, né, o eixo está passando pelo diâmetro. Tá? Então esse semicírculo, se ele girar em torno do diâmetro dele, aqui, ou em torno desse eixo, ele vai gerar a própria esfera. Tá? Então, por isso que a esfera também pode ser definida como um sólido de revolução. Barbadinha. Tá? Então, na esfera nós temos P1 e P2 são os polos da esfera. Tá? Veja que eu tenho aqui uma esfera e aqui eu tenho o eixo da esfera em azul aqui, ó. Então, o P1 e o P2 que estão sobre o eixo são os chamados polos da esfera. Tá? Esses pontos. Equador é a circunferência máxima determinada por um plano perpendicular ao eixo passando pelo centro. Então, o equador é essa circunferência aqui, ó, tá? Ela é a circunferência máxima, tá? Que é determinada por um plano perpendicular ao eixo, passando pelo centro. Tá? Então, eu tenho aqui um plano perpendicular ao eixo, esse plano passa pelo centro. Tá? Então, o equador é essa circunferência que está em volta aqui, ó. É a circunferência máxima que tem. Se eu traçar um outro plano, por exemplo, aqui em cima, tá? Mais acima aqui, vai determinar essa circunferência aqui. Essa circunferência, o raio dela é menor que o raio do equador. Tá? O raio da circunferência do equador é o maior raio que tem, por isso que é chamado de circunferência máxima. Tá? Meridiano são circunferências máximas perpendiculares ao plano do equador. Os meridianos se encontram nos polos. Então, isso aqui é um meridiano. Ó. Meridiano é essa circunferência máxima aqui, ó, tá? Passa pelos polos. Ela é perpendicular ao plano do equador. Tá? Aqui também, ó, aqui eu tenho um meridiano, ó, tá? Aqui em volta. Tá? Aqui eu posso ter outro meridiano, aqui passando aqui, outro aqui. Ó. Sempre os meridianos eles vão se encontrar nos polos. Barbadinha. Tá? Qualquer secção plana determinada por um plano que corta a esfera é um círculo. Tá? Então, qualquer secção plana determinada por um plano que corta a esfera é um círculo. Então, se eu pegar um plano, cortar, por exemplo, aqui, ó, nessa altura aqui, determina um círculo. Aqui, ó, por exemplo, em vermelho aqui eu tenho um círculo. Se eu pegar um plano passando por aqui, ele vai determinar um círculo também. Mas são sempre círculos cujo raio é menor que o raio da própria esfera. Tá? Então, paralelo
é a circunferência do círculo determinado pelo plano paralelo ao plano do equador. Tá? Então, o paralelo, ó, é uma circunferência que é determinado pelo plano paralelo ao plano do equador. Então, se eu traçar aqui um plano paralelo ao plano do equador, ele vai determinar aqui um círculo. Daí o paralelo é a circunferência desse círculo aqui. Tá? É que nem na geografia. Na geografia nós temos os paralelos, tá? Que são paralelos ao equador, o nome já diz, né? E os meridianos, tá? Barbadinha. Tá? Veja que aqui eu tenho o centro da esfera, e aqui, se eu considerar esse círculo aqui, ó, desse paralelo aqui, aí eu tenho aqui o centro dele, tá? Que eu vou chamar de olinha. Então, eu vou ligar esses dois centros aqui, tá? Vou ligar aqui e ligar ali. Então, essa distância aqui dos dois centros eu vou chamar de D. Essa distância daqui até aqui eu vou chamar de R, tá? Que é o raio desse círculo menor aqui, tá? O raio do paralelo. Tá? E aqui o R maiúsculo é o raio da própria esfera. Tá? É do centro até um ponto aqui da casca da esfera. Então, como aqui vai formar um triângulo retângulo, ó, que tem ângulo de 90 graus, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, essa relação é o teorema de Pitágoras. Aqui, o raio do círculo, o raio da esfera ao quadrado é igual àquela distância entre os centros, né, do equador e daquele paralelo, né, ao quadrado, mais o raio do paralelo ao quadrado. Tá? Então, essa relação vai ser importante depois para a gente fazer exercícios. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar, nas próximas aulas, né, vamos estudar o volume da esfera, tá? E a área da superfície da esfera. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Divulga para os colegas nossas aulas.